A mensagem de hoje, o tema é Josafá, o rei que venceu louvando. Amém? Se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. Quem trouxe Bíblia, né? Quem trouxe Bíblia? Quem tem Bíblia, abre aí para acompanhar comigo. 2 Crônicas, capítulo 20. Bom, primeiro eu vou falar quem é Josafá, né? Para vocês entenderem quem é ele, para quem não conhece, né? Quem já é atuante aí da Bíblia, conhecedor, sabe. Mas para quem não conhece, nunca ouviu falar, tá lendo a Bíblia aí pela primeira vez, eu vou explicar aí um pouquinho quem foi esse rei Josafá, esse rei que venceu louvando, que venceu cantando, tá bom? Então assim, Josafá, naquela época, ele liderava um reino muito extenso, muito grande, de muitas pessoas. E naquela época existia muita guerra, muita briga, né, muitas mortes. Como acontece nos dias de hoje também, né? A gente vê nesses outros países aí muitas guerras, muitos confrontos, muitas coisas. Então naquela época lá não era diferente, existia muitos combates, muitos confrontos, né? Os reis ficavam brigando com o outro, os soldados ficavam, né, se gladiando com o outro, tendo aquelas batalhas, aqueles confrontos. Então acontecia muita guerra naquele tempo. Aí eu faço uma pergunta para vocês agora. O que um rei ele deveria fazer caso ele fosse atacado em uma guerra? O que vocês acham que um rei deveria fazer caso ele fosse atacado numa guerra? Vou perguntar para a Carla primeiro. O que tu acha, Carla? O que um rei deveria fazer se ele fosse atacado numa guerra? O que tu acha assim? Qual era a primeira coisa que ele teria que fazer? Pedir a Deus para ele ficar bem. Carlos, o que tu acha, Carlos? Se defender. E a mim? Eliana? Dá sacrifício para ele, não vai adorar. Zé. Cada um deu uma resposta, né? Buscar a Deus, se defender, orar. Então assim, naquela época foi o que Josafá fez. Ele foi buscar ajuda em Deus, porque ele era um homem que ele confiava muito em Deus, né? Então por isso ele decidiu pedir ajuda a ele, ao Senhor. Então a Bíblia vai contar, como a gente leu aqui a história, e conta que toda a nação começou a orar e fazer jejum para buscar o socorro do Senhor. Aí você pergunta, tia, o que é jejum? Jejum é um momento a qual a gente separa ali, que a gente fica sem comer e sem beber por um determinado tempo, por uma determinada hora, tá? Tem que renunciar à comida, deixar a comida, né? Vem alguém, oferece uma comida para você não, estou de jejum. É claro, isso é para quem já é, né, cristão, já conhece, né? Vocês ainda estão aprendendo. Mas é só para explicar para vocês o que é o jejum, né? Que eu acho que vocês já escutaram essa palavra, já? Jejum? Já, né? Jejum. De manhã, quando eu vou beber água, minha irmã fala assim, menino, tá de jejum. Isso é. Só que o jejum que Josafá fez aqui, não foi esse jejum só que ele acordou e foi beber água de jejum. Não, foi um jejum, como eu posso dizer, com propósito. Foi espiritual. Foi para pedir uma causa ao Senhor. Foi para buscar socorro de Deus. Porque o exército inimigo estava afrontando ele e ele tinha que fazer alguma coisa, porque aquela nação estava em desespero, estava em confronto. E ele tinha que fazer alguma coisa porque ele era o rei. Porque o rei naquela época é como um prefeito de uma cidade, como um governador, como um presidente, como a gente vê hoje, né? Presidente, quando está acontecendo alguma coisa num país, o presidente ele tem que tomar alguma medida. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que acionar as forças armadas, ele tem que chamar alguém e tem que fazer alguma coisa para a cidade não virar aquele caos, aquela bagunça. O prefeito da cidade, do mesmo jeito, é para isso que existe prefeito, presidente, governador, que é para a cidade ter um equilíbrio. Então o rei naquela época ele era mais ou menos isso. Então ele tinha que tomar ali uma providência. Então ele tomou a decisão mais sábia, eu posso dizer. Ele foi orar. Foi buscar socorro em Deus, foi buscar a resposta de Deus. Aí eu pergunto, vocês acham que foi uma boa ideia isso? Orar e jejuar? Pedir ajuda para Deus?
Carlos, acha que foi uma boa ideia? Tu acha que foi uma boa ideia orar? Foi, né? A Carla acha também, né? Pois é. Então eles estavam todos ali, homens, mulheres, crianças, de todas as idades, até os bebês, ó, de colo. Todos eles tiveram ali que orar. Aí você pergunta, como é que um bebê de colo sabe que tem que orar? Não sei também, mas quem sabe no coraçãozinho dele, ali ele não clamava, né? Porque Deus é aquele que entende, né? A nossa oração, até mesmo a oração do coração, não precisa eu falar nada, né? Eu produzo som com a minha boca, Deus ele entende. Às vezes uma lágrima, quando eu estou triste chorando, Deus também entende aquela lágrima ali, não precisa eu falar nada. Então assim, até as crianças tiveram que orar, tá vendo aí? O rei colocou os homens, as mulheres e as crianças de todas as idades. Não importava, eu tenho só 9 anos, eu tenho só 12 anos. Não, todos, de todas as idades, têm que orar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, tinha que orar. Então o rei e todo o povo falaram para Deus o que estava acontecendo. Então eles oraram falando para o Senhor o que estava acontecendo ali. Então assim, a oração ela é uma conversa com Deus. É como se eu estivesse conversando com um amigo meu. A mesma coisa eu faço na oração com o Senhor. É claro, de uma forma mais respeitosa. Eu não vou chegar em Deus, e aí, cara? E aí, mano? Não. É falar, Senhor, meu Deus, assim. Mas eu posso conversar com Deus de uma forma íntima, entendeu? Como eu falo com a minha mãe. Pois é. Com a minha mãe, por exemplo, quando eu chego na minha mãe, eu falo, e aí, velho? Não, né? Se eu falar isso, eu vou apanhar. Minha mãe vai me bater, né? Se eu chegar nela desse jeito. Chego nela, mamãe, a senhora isso, a senhora aquilo. Então a mesma coisa é com Deus. Chegar em Deus, Senhor, Pai, que a gente chama Deus de Pai, né? Deus é nosso Pai, Pai Celestial. Então assim, com respeito, como a Carla falou, de uma forma respeitável. É uma conversa com Deus. E contar o que está acontecendo, né? Foi o que Josafá fez, ele contou para Deus, Senhor, está acontecendo isso aqui nessa nação, o exército inimigo está afrontando, está querendo vir matar todos aqui, e eu preciso que o Senhor me ajude, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer. Então, foi isso que ele fez. A mesma coisa nós também podemos fazer com Deus. Podemos chegar em Deus, Senhor, eu estou triste, porque aconteceu isso e isso na escola, a menina me xingou, o menino me bateu. Eu posso falar tudo isso para Deus. Isso, estou sofrendo bullying na escola. E eu estou triste com isso, não quero mais ir para a escola, né? Eu não quero mais ir para a escola, Deus, porque estão fazendo bullying comigo e eu não gosto. E você falar para Deus, apresentar esse problema para Deus, e Deus ele é fiel para te ajudar e para te responder e dar um fim, dar um basta nisso daí, tá? Então Josafá ele fez isso, ele contou o que estava acontecendo e eles também contaram que estavam com muito medo. Então assim, o rei Josafá ele temeu. Ele falou, Senhor, está acontecendo tudo isso, eu sou rei, eu sei que eu tenho uma autoridade, mas eu estou com medo. Então ele falou para Deus, ele foi sincero, né? É o que a gente tem que ser também com Deus, nós temos que ser sinceros. Se nós estamos com medo, nós falamos para Deus, Senhor, eu estou com medo. Se eu estou com raiva, eu falo para Deus, Senhor, eu estou com raiva. Se eu estou triste, Senhor, eu estou triste. Então tem que ser sincero para Deus e falar para Deus o que você está sentindo realmente. Porque Deus, ele lhe entende. Às vezes se você falar para alguém, a pessoa não vai entender. Vai dizer, né, menino, não sei o que, essa raiva aí, para com isso, né? Cria vergonha, tem gente que fala isso. Mas Deus não, se você falar para Deus, o Senhor, ele vai te entender e vai tirar esse sentimento aí do seu coração. Então assim, eles perguntaram para Deus o que é que eles deveriam fazer e eles admitiram que não tinham forças para vencer o exército inimigo, porque era mais numeroso o exército inimigo, né? Eles eram poucos. Porém, Josafá se lembrou, né? Versículo 12 aqui que fala. Cadê? Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Aí ele diz, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então foi isso que ele disse, mas os nossos olhos se voltam para ti. O Josafá ele disse, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quando eu pedi para vocês olharem aqui pela luneta aqui, pelo esse rolinho, ó,
Eu consigo ver só o rosto do Mianin, se eu fazer isso aqui só do Ian, só o do Carlos. Então assim, foi isso que Josafá fez. Ele decidiu olhar somente para Deus. Então assim, a gente tem que focar somente em Deus. Os meus olhos têm que estar postos só em Deus. Essa lunetinha aqui, vocês não conseguiram ver muita coisa. Vocês não conseguiram. Se ela fosse maior, talvez, quem sabe, vocês conseguiriam ver 2 coisas, 3 coisas. Mas como aqui é pequenininho, aqui o círculozinho, vocês viram só uma coisa, só uma cadeira, só um rosto, só um olho, né? Então assim, a gente tem que fazer isso, focar só em Deus. As outras coisas, deixa pra lá, né? Foca em Deus, que os seus olhos venham estar postos somente em Deus. Porque foi isso que o rei Josafá fez. Ele olhou somente para Deus e não para os inimigos que estavam ao redor dele, que estavam ali se aproximando. Então o Senhor mandou um recado através de um profeta. O que é profeta? Profeta é aquele que traz a mensagem de Deus. Sabe esse homem que passa aí nas ruas, que a gente chama ele de... Como é o nome? Evangelista. Não. Correio, como é que fala? Carteiro. O carteiro, ele não está encarregado de trazer alguma coisa para nós. Às vezes a gente não faz um pedido na internet, alguém manda uma carta para nós, mas esse negócio de carta acho que já está extinto. Ninguém manda mais carta escrita, não. É o WhatsApp. É só nos filmes isso aí. Hoje em dia é o WhatsApp que você manda para a pessoa. Mas o carteiro, ele não chega na sua casa e entrega algo para você, que você pediu, uma encomenda, Oi? Conta de luz, né? Uma nova coisinha boa. BMX. Conta de luz, um boleto para pagar. Então o carteiro chega na sua casa e entrega para você. Qual foi o ofício, qual foi o trabalho daquele carteiro? Trazer ali aquilo que você estava precisando, trazer uma mensagem, não uma mensagem assim, como eu posso dizer, escrita, mas falando para você, te alertando, olha, você tem uma conta para pagar, olha, você tem um boleto para pagar, um cartão, ou então chegou aqui um pedido que você fez na internet, né? Então assim, ele está te dando um aviso, tá aqui, chegou, venha receber, anote aqui seu nomezinho e receba. Então assim, o profeta, ele tinha essa mesma função, só que a diferença aqui do profeta é que o profeta, ele recebia o recado da parte de Deus, ele ouvia a voz de Deus, Deus falava para ele e ele transmitia para as pessoas. Se Deus falasse assim, olha, vai lá naquele rei, naquele homem e fala para ele que eu vou destruir o exército inimigo, que eu vou ajudar ele, que eu vou dar muitas bênçãos para ele. O profeta tinha que ir e falar, olha, Deus mandou te dizer, assim diz o Senhor, vou te usar na terra, tu é um escolhido, né? Eu sondo a tua mente e o teu coração, eu sei o que se passa na sua vida. Então assim, o Senhor manda o profeta falar e o profeta tem que falar. Grande é a obra de Deus na tua vida, que o Senhor tem contigo, né? É uma escolhida desde o ventre. Então o profeta, ele tem essa missão. Então ele diz, olha o que o profeta falou para o rei Josafá. Não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. E vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Como é possível ter uma batalha e eu não lutar? Como é que pode isso? É só Deus mesmo. Então Deus falou para Josafá, mandou o profeta ir lá e falou, olha Josafá, Deus manda te dizer, essa batalha não é tua, essa peleja não é tua. Não vai ser tu que vai guerrear ali, não. Não vai ser tu que vai usar as espadas lá, os escudos, aquelas ferramentas lá, aquelas armas e vai lutar, não. Vai ser eu, Deus, que vou lutar por ti. Olha que privilégio. O Senhor Deus lutando por nós. O Senhor nos defendendo, porque o Senhor faz isso. O Senhor nos defende do inimigo, das afrontas. Como? O Senhor, ele pode usar alguém, pode usar uma pessoa, uma situação, e o Senhor, ele nos defende. Ele não deixa com que o inimigo venha, né, prevalecer sobre nós. Ele não deixa que a coisa má venha prevalecer contra nós. Um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, às vezes eu estou andando na rua
e de repente vem um carro desgovernado, uma moto, não sei, e nós estamos andando na rua, a gente não percebe muitas das vezes. E lá vem aquele carro, e ele pode bater em cheio em você, mas Deus, ó, põe a mão ali na hora, e aquele carro às vezes para bem, às vezes bem em cima de você, mas não acontece ali o acidente. Por quê? Porque Deus colocou a mão, Deus parou aquele carro, Deus livrou, né? Ou às vezes você pode escapar, tá andando de bicicleta, e às vezes você cai, né? Você leva uma queda, e às vezes cai, dá um jeito, às vezes num braço, cai por cima do braço de uma perna, ali um livramento. Ontem eu caí Pois é. nas pedras. Ontem eu caí Pois nas é. pedras e só ficou doendo meu pé, mas não saiu sangue. Pois é, porque já pensou se cai, vai o quê? Vai bater o rosto, o queixo no chão, vai levantar todo machucado, com o pé todo machucado. Então ali o Senhor naquela hora ele dá o livramento para você, né? Ele te segura, você vai caindo, o anjo ali te segura, te puxa, né? Porque existe anjos, vocês acreditam em anjos? Sim. Acredita, cara? Pois é, existe. A gente não consegue ver, né, com os nossos olhinhos aqui, mas eles existem sim, e eles estão a todo tempo nos guardando, né, nos Tem o protegendo. anjo da guarda. É. Também, Uhum. quando a gente vai dormir, você tá com medo, uma hora você dorme por causa dele. Também. Pode-se dizer anjo da guarda, né? Existe sim. Os anjos que protegem a gente, né? Tem uma palavra que fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então assim, o Senhor deu uma ordem. Os anjos têm que nos guardar, né? É a missão dos anjos, é a função deles. O anjo tem aquela missão. O Senhor falou, né, que iria dar o livramento para Josafá, que não ia precisar ele lutar. Então o povo acreditou, o povo teve fé e eles foram até a batalha. Porém, quando eles chegaram lá, eles não lutaram, eles apenas fizeram o quê? Louvaram, cantaram ao Senhor. Por quê? Porque o louvor também é uma arma de guerra. Porque às vezes quando a gente está cantando uma música, né, um louvor a Deus, músicas cristãs, tá? Não é música mundana, não é essas músicas aí que a gente escuta aí fora. É música que fala de Deus. Então quando a gente está cantando uma música assim, um louvor, então o Senhor ele opera. Então não foi preciso Josafá lutar ali com as próprias mãos dele, ali com as espadas. Ele somente cantou. Então enquanto eles cantavam, eles falavam assim, ó: dei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então os exércitos inimigos, eles começaram a lutar um contra o outro. Ou seja, Deus confundiu eles ali naquela hora e eles começaram a brigar entre eles. Eles estavam indo para lutar contra Josafá, mas no momento que Josafá, né, louvou, o Senhor confundiu a mente daquele exército inimigo e eles começaram a lutar entre si e eles foram todos destruídos e a vitória foi do povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Porque eu quero dizer para vocês que quando nós passamos por lutas, né, por medos, por tristezas, situações difíceis, nós precisamos confiar no Senhor. Assim como Josafá fez. Foi o que Josafá fez lá no início, que eu falei. Alguém lembra? Foi o que Josafá fez? Além de cantar? Orou, adorou. Pois é. Adorou, orou. E ele confiou no Senhor. Por quê? Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, mais forte do que qualquer situação. Então Deus, ele é mais forte do que a minha tristeza. Ele é mais forte do que o meu medo. Ele é mais forte do que a situação difícil que eu estou passando. Tá? Então, assim como Josafá, nós temos que confiar no Senhor. Estou passando por uma situação difícil? Estou passando por bullying na escola? Né? Alguém está fazendo bullying comigo na escola? É uma situação difícil para mim? É difícil? Então, assim, confio no Senhor. Faço como Josafá. Vou orar, vou buscar, vou falar para Ele. Na escola. Pois é. Estão brigando comigo, estão intimando comigo, né? Estão me empurrando. Faço como Josafá, confio no Senhor, falo para Ele, para Deus, e o Senhor vai me ajudar. Vocês entenderam? Temos que confiar no Senhor mediante as nossas lutas,
mediante o que a gente está passando, seja uma situação difícil, que deixa triste, que deixa com medo, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que orar, né? Louvar ao Senhor, ler a palavra, né? Porque hoje em dia a palavra também ela traz resposta para nós. Deus pode usar o profeta sim, como eu falei para vocês, mas a própria Bíblia também ela pode nos trazer respaldo, respostas, né? Para a nossa vida. Então, é isso. Josafá foi um rei que venceu louvando. E nós também podemos vencer louvando ao Senhor. Amém? Entenderam? Bora cantar um hino ao Senhor, da intitulante. Alguém conhece aquele hino um pouco que ele vive? Tem esse caminhozinho? Conhece não? Fica assim, ó. Bora. Bate palma, bora. Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso perdoar amanhã, porque Ele vive, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida tá na mão de quem? Está nas mãos do meu Jesus, Ele está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, igual Josafá. Direi agora ao meu Jesus, que Ele vivo está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso perdoar amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida tá na mão de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Feche o olho e repete tudo que eu vou falar, tá bom? Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje hoje eu te aceito eu te aceito como meu único como meu único e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Perdoa os meus pecados, Perdoe os meus pecados, me lava com teu sangue, me lava com teu sangue, escreve o meu nome escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e sela e sela com teu sangue. com teu sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu passo. Repete tudo que eu falar, tá, Carlos? Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Em nome de Jesus. Amém.